Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. E aí, rádio ouvintes, tudo bem? Talk Radio entrando no ar nesta terça-feira. Hoje é dia, deixa eu ver, 13. Ai, hoje é 13 de agosto. Não tem um troço todo em torno dessa... Não, quando é sexta 13, né? Terça 13, não, né? Terça 13, não, mas hoje é dia de algum santo, 13 de agosto, é dia de Santo Antônio? Santo Antônio. Não, Santo Antônio é lá perto dos Dias Namorados, é 13 de junho, tá, então julho. não é, Ai, não. Ai, tá, a gente não sabe. Sim, básico. Hoje é dia do quê? Tem que ter aquelas agendas. Hoje é dia do aviador, da aeromoça, do comissário de bordo, do cara da pista de aeroclube, tudo. Aliás, falando em aerocoisas, inaugurou o aeromóvel, né? Sim, inaugurou o aeromóvel. Eu quero ir lá passear. Esse cara, o do aeromóvel, ele é um cara que toda vez que eu penso nele, eu me lembro da música Joking. Sim. Sim, né? Porque o cara inventou uma tecnologia lá nos anos 70, quer dizer, isso deve ser antes ainda, né? É um meio de transporte de tecnologia limpa. É uma tecnologia totalmente brasileira e para quem é mais bairrista é inclusive gaúcha. Uxo. Inclusive a tecnologia dos nossos bruxos. Uxo é dos nossos bruxos. É dos nossos. Não, tem que ser no singular. Para rimar é uxo. É dos nossos bruxos. Ah, é dos nossos bruxos, tá bem. Então, assim, ó, desde 1961, o seu Oscar Kester está estudando problemas relacionados com a questão da mobilidade nas grandes cidades. E aí o cara cria esse sistema e até hoje ele não conseguiu. Agora ele conseguiu botar em prática no Brasil, porque aí teve aquele começo ali, fizeram um elevado aqui na frente do gasômetro e nunca saiu. E as coisas que eu li em entrevistas dele, ele sempre dizia assim, não, que... e aí mudar, isso aí é uma coisa de mobilidade, é uma coisa de, vinha o financiamento de esfera nacional. Sim. Aí mudava o ministro, não sei das quantas, o presidente, não sei o quê, o plano dele que seria adotado, inclusive, em escala nacional, acabou ficando à deriva, como a gente vê ali, né? E não aconteceu, porque aí mudava, não, agora é estadual, não, agora é, e assim vai, e ninguém abraçou o projeto do homem. Então, parece ser muito legal, assim, eu não sei direito como é que é uma propulsão pneumática, utilizando-se de gradientes de pressão que se estabelece no interior de um duto. Assim, é um barco à vela de cabeça para baixo, sendo que a vela está na parte de baixo, e então tem uma propulsão, que é uma espécie de vento que faz o troço andar, né? Então, muito silencioso, muito estável e... Incrível. É moderno, inclusive, nos dias de hoje. É moderno hoje, em 2013, imagina em 60. O cara é muito visionário. O cara é muito visionário, muito joking. Então, enfim, foi inaugurado, eu já vi que estão pensando em botar ali, eu vi hoje, ou ontem, que o prefeito de Canoas está indo para... vai lá passar o Pires para pegar uma grana para fazer esse sistema entre uma estação e outra do metrô ali, do Transurb. Eu não sei exatamente qual a razão, mas eu acho que tinha que ter... É um sistema que parece em tudo ser muito limpo, uma tecnologia limpa, barata, porque é tudo fabricação nacional. Pois é que tá, eu não sei o quanto custa para implantar, né? Eu também não sei, né? O aeromóvel aqui diz assim, na Wikipedia, né? É um meio de transporte não convencional classificado na categoria de APM, Automated People Mover, devido ao fato de sua operação ser totalmente automatizada. Ele não tem condutor, além de tudo isso. Caracterizado pela altíssima frequência de serviço, pequenos headways. Pode ser desenhado para atender demandas de até 25 mil passageiros hora. Hora sentido, diz aqui.
o reduzido índice de peso morto por passageiro transportado do sistema proposto é alcançado devido ao caráter passivo do veículo, resultando em um significativo baixo custo relativo de investimento no aeromóvel e ainda menor custo de operação e manutenção. Você imagina que legal se estivesse por cima do dilúvio para as pessoas andarem ali na Ipiranga. Seria bacana. Seria tão legal, né? Seria, é reto ali. É reto. O consumo energético equivalente encontra-se em patamares inferiores à metade do consumo observado nos sistemas sobre pneus. Quanto? Metade? Não, mas é que eu não entendo por causa aqui da falta lógica, de atrito. Porque assim, o consumo energético equivalente encontra-se em patamares inferiores à metade dos observados nos sistemas. Então, menos da metade do que qualquer ônibus ou qualquer coisa que tenha atrito com rodas. Sim, mas é um consumo energético. Daí não importa a fonte. É isso aí. Então, talvez rodas aí inclua rodas sobre trilhos isso. Também, não sei. Sob o ponto de vista dos impactos ambientais, o aeromóvel provou ser extremamente silencioso, uma vez que as fontes de vibração, os motores elétricos, encontram-se afastados dos veículos em módulos facilmente isoláveis com métodos tradicionais. É que é difícil. O quê? É difícil aqui. Aí começam a disrupção visual, a propulsão, utilizando motores elétricos industriais, corrente alternada de baixa tensão e potência para o acionamento mecânico dos sopradores. Bom, enfim, é um sistema elétrico, né? Com sopradores. Com sopradores que fazem, então, movem... às vezes render de a vento, energia. E fazem esse vento que bota a vela... movimenta a vela de cabeça para baixo, né? Desse modo, o aeromóvel pode ser aplicado para reduzir os tempos médios de viagem atualmente observados, tirando proveito da sua racional ocupação vertical do espaço urbano, que dispensa em grande parte as onerosas ampliações nas pistas de rolagem e demais intervenções, uma alternativa de baixo custo e ambientalmente orientada, que torna mais célere a capacidade de mobilidade e, em consequência, também disso, contribui a aumentar a qualidade de vida nas grandes cidades. Eu sei que ele foi implementado em Jakarta, na Indonésia, num parque lá que funciona há muitos anos sem problema. É dentro de um parque, né? Então é um meio de transporte, digamos, interno de locomoção dentro do parque. Mas é genial. Pô, mas essa coisa de botar em cima ali do Arroio Ipiranga é bacana, né? Seria muito legal. Né? Ali por cima ainda dá pra ter um visual. Ainda dá pra ter um visual, tu até esquece que tá andando em cima do arroio fétido. Feito fechadinho. Não, ele não precisa nem ficar fechadinho, porque eu acho que ele não pode ser fechadinho, mas ele pode. Mas a gente gostaria que fosse fechadinho pra andar ali por cima. Não, porque assim, olha, as outras vão fazer planos no meio de engenharia. De engenharia. Porque a gente também dá palpites na engenharia. A gente dá palpite em tudo. E, quem se incomodar, que se incomode. Tu entende que assim, aqui tá o arroio, tá? Sim. Aqui tem um cruzamento. Então, ele fica assim... eu imaginei por baixo. Por baixo do viaduto? De viadutos? Como por baixo? Por cima dos viadutos? Tem que ser. Tá bem. Não sei como é que é a altura. Não, porque se ele for ficar embaixo, ele vai ficar submerso. Porque ele vai pegar. Não sei se tem alto. Eu acho que ele talvez seja alto. Eu acho que tinha que ficar assim, uma fresta que... Eu não sei, me parece que não pode ser tapado. Ele é estreito? É um trem. Não, será que ele cabe naquela estreiteza do... Claro que cabe. Tá, mas então... olha ali como é ali. Tu nunca prestou atenção ali Já prestei atenção. Ali no dilúvio, prestei atenção, nunca prestei atenção no aeromóvel. No aeromóvel? Isso que eu tô dizendo. Ele é estreito. Não sei se tem que ter ida e volta. Ele é mais porque eu não sei se tem que ter ida e volta. Que o trem. Vagão de trenzura. Porque daí, a única coisa é como é que faz pra passar por cima das ruas. Esse é o ponto, os cruzamentos, né? Por isso que aí já vai ficar estranho. Não, tem que ficar bem alto só. Mas aí porque ali passam caminhões. Não, ele tem que ser bem alto. Por causa dos caminhões. Acho que o nosso plano de engenharia acho que não vai dar certo. Vai ser abortado. Porque eu pensei que ele tinha que passar por baixo do viaduto, mas aí a Kátia acha que passar por baixo ele vai ficar submerso, então não vai dar. Nós vamos ter que criar um aeromóvel anfíbio.
Anfíbio. Submarino móvel. Um subaeromóvel. A gente quer um aeromóvel anfíbio. Vou escrever pro moço, pros familiares descendentes do moço. Cara, a gente teve uma ideia. A gente quer um aeromóvel anfíbio, um que vá por cima e por baixo. Pois é, tem os cruzamentos. Né? Porque se fosse bem por cima, ele ia ficar muito alto, porque tem muitos caminhões que passam ali. E se fosse por baixo, ia ficar Eu não sei submerso. se daria pra passar por baixo. Eu acho que tem pouca... Tem pouca altura ali. Tem pouca altura, é. Tá, a gente aborta... Acabou. Acabou, O sonho passou. acabou. O sonho acabou. mas na sonhar- Protásio dá. Ali no Osvaldo dá. Tirando o corredor de ônibus. Ao invés de ônibus, usa-se o aeromóvel ali. Que lindo, passando na frente da Redenção, o aeromóvel. Bom, Acho que as pessoas vão criar maravilhas no futuro. Eu não vou estar aqui. o Ungaretti disse que hoje é o dia das pessoas que, como eu, vivem o espelho dos demais. Dia do canhoto. Muito bem. Muito bem, Ungaretti. Dia do canhoto. Dia do canhoto. Bom, eu tive lá no mercado público, óbvio, porque eu realmente gosto muito E como de ir está? ali. Tá ótimo, um clima assim de volta às aulas, sabe? Clima volta às aulas quando... é sempre bom tu reencontrar as pessoas e tal, né? Primeiro dia sempre é bom, né? Sim. E... lotado, muita gente entrando, movimento, os comerciantes todos sorrindo, felizes, porque, mesmo quem é empregado, e eu conversei com alguns, o cara é empregado, ele não tá perdendo dinheiro, até pelo contrário, dentro daquela ética e aquela lógica da malandragem, ele tá ganhando para ficar em casa, mas todos eles estavam muito tristes, assim. Aí eu falei com uns 2 ou 3 ali da banca do holandês, e eles assim, não aguentava mais, porque é bom aquele contato ali. Eu vejo que, além da coisa do comércio, ele estabelece, assim, tem uma rede ali de vivências, de emoções, de dramas e alegrias. Tem Convivência, vida, né? a convivência. É muito bom aquilo ali. Aí já Digo fui isso, ali, o já segredo passei. da vida é conviver, não tenho dúvida disso. Não, Isso é o e que dá a e graça. esse livro da Jane Jacobs, que eu tô meio empacada, mas tô lendo, assim, o livro é excelente porque ela fala exatamente disso, né, que o que é vivo, o que é bacana numa cidade, numa rua, num bairro, é esse jogo de coisas acontecendo. Então tu tem o pequeno comércio, o grande comerciante, tu tem o negócio de escritório, tem a casa, tem a creche, tem o bar, tem o pub, tem a mercearia, tem o serviço da costureira, né? E que isso tudo, que é uma coisa assim, é vivo, orgânico, e eu ia falar espontâneo, depois fiquei pensando, porque ele brota sem nenhum tipo de orquestração. E toda vez que os natural, arquitetos a comunidade. a comunidade. Então, ele é vivo e ele só tem valor quando ele é assim... Porque quando entram os arquitetos, assim, planejadores, entre aspas, urbanos, eles querem fazer uma coisa toda asséptica, assim, entendeu? Então, assim, aqui é a ala do lazer. Aqui é a área do não sei o quê. Aqui é o comércio. E aí, as pessoas não querem isso. Isso não gera vida. Isso fica um troço... Engessado. Engessado. Mas é bonito a gente pensar isso, que a nossa ideia tende a ser asséptica mesmo, né? Tende a ser... A ideia que a gente tem é, vamos organizar isso aqui tá uma bagunça, né? Que aliás é o fenômeno materno no quarto adolescente, né? Vamos organizar isso aqui, porque você não pode viver assim aqui dentro, e o adolescente não sabe viver de outra maneira. Sim. Naquele momento aquilo corresponde... É o que é. Corresponde à organicidade dele, como ele tá vivendo, como as coisas acontecem pra ele, né? Alguns ficam assim a vida inteira. Alguns ficam assim a vida inteira também, que faz parte, né? Parte. Mas são sistemas próprios de funcionamento. Mas é engraçado que, ao olhar a nossa própria vida, a gente às vezes se coloca um olhar de arquiteto dolorosamente rígido. Eu não devia ser assim, eu devia ser uma pessoa mais organizada. Eu devia ser uma pessoa que acorda muito cedo e que vai malhar e que sei lá o quê. Eu não sei o que as pessoas inventam pra si, mas mais ou menos assim, né? Eu tinha que ser mais assim, eu tinha que ser mais assado. E não compreende que exatamente essa movimentação livre, desorganizada, é como as coisas funcionam para nós, né?
Sim, de mil maneiras. É o melhor que a gente está conseguindo fazer. E que se a gente imprime essa organização de arquitetos na própria vida, também as coisas paralisam. Sim, é como é aquela decoração do arquiteto ali, que o cara vem e faz aquela coisa incrível que fica parecendo, sei lá, que é difícil se mexer. Difícil se mexer. Não, fica bem desde que não tenha vida, né? Desde que tu não interfira. E que tem essa nossa movimentação de justamente... mas de onde será que vem exatamente esse olhar que organizado é que seria melhor, né? Vem essa ideia, e todo mundo concorda que a coisa de outra maneira é que funcionaria bem, como funciona não é bem o suficiente, como a gente tem esse olhar crítico sobre as coisas, né? E esse olhar cartesiano, assim, racionalista, de botar cada coisa no seu lugar, e que aí é que vai funcionar bem. Não misturar, né? Não misturar. Mas que legal que o pessoal do mercado está feliz e celebrando a convivência, que eu acho que é a única coisa que importa. Que é o que salva, né? É o que dá sentido a essa... Ter um trabalho, ter colegas de trabalho, ter alguém que tu não gosta muito, ter alguém que te atrapalha um pouco. Claro. Isso tudo faz parte das coisas, não tinha que ser diferente. Eu acho que tem isso, assim. Não, mas seria perfeito... se tal ou tal coisa, mas aí não. Não, mas né, que não tem essa possibilidade, né? E também, deve ser... Mas e também um pouco, falando um pouco sobre essa coisa da desorganização, aí eu pensei um pouco nos sonhos, né? Porque tem uma ideia geral, olha só como a pessoa faz associação livre, né? Total. Tem uma ideia geral de que os sonhos... tem uma desorganização muito típica, né? Que vem do nosso imaginário infantil, que é igual o nosso imaginário infantil antes dos 8 anos de idade. O nosso funcionamento psíquico de pensamento é assim como é nos sonhos, é todo concreto. E por concreto eu digo, não há tradução em pensamentos como há depois da inteligência abstrata. Inteligência abstrata é a nossa capacidade de abstrair, por exemplo, de grão em grão a galinha enche o papo. Daí a gente abstrai que de pouco em pouco a pessoa retém muito. E a criança imagina uma galinha comendo milho. Né? Enchendo o papo, comendo vários grãozinhos. Literal, concreto. O sonho é assim também. O sonho, embora pareça desorganizado, ele não é desorganizado, ele tem uma linguagem própria, que é a linguagem concreta, como a das crianças. Que então, por exemplo, se eu tô com fome, eu penso, acordada, estou com fome. E se eu durmo com fome, eu sonho que estou comendo. É bem... a imagem bem concreta. E parece desorganizada. E não é um funcionamento que tem uma organização própria. E um pouco isso talvez seja a nossa dificuldade de compreender o valor da linguagem dos sonhos, seja imaginar que porque não tem uma organização como a gente espera, então não tem valor. A minha associação foi essa. Associação com os sonhos. Tem tudo a ver, mas assim, também essa desorganização às vezes nos dificulta a extrair dali alguma coisa, assim, né? Porque tu fica com uma sucessão de imagens quase aleatórias, parece filme de arte, assim, tu fala, É isso mesmo. Como? Mas que tem a ver com a nossa organização inconsciente. No momento que se retira a consciência, ou seja, tu dorme, o que passa a existir é esse mundo inconsciente, ou seja, dormindo. E esse mundo inconsciente... Não, porque às vezes a gente fala inconsciente, a pessoa imagina um negócio que... Nem sei, entendeu? Um negócio etéreo, uma nuvem acima, uma cloud acima de nós. Não sei, imagina, mas assim, inconsciente é dormindo, né? Vamos dizer assim. Sem consciência. Sim. Desacordado, né? Sim. E aparece então aquele sem mundo... pensar sobre, sem racionalidade. Sem racionalizar, né? E aí o que aparece é esse conteúdo nosso primitivo, com essas imagens... Mas é como a gente está sempre mediado, quando está acordado pela razão, a racionalidade, tu não consegue nem apreciar aquele troço. Não consegue, porque o teu olhar já vai querer, quer encontrar um sentido de palavras. Isso. Mas a gente encontra sentido com palavras se procurar entender
as imagens. É claro que é uma tradução em palavras do que não tem como ser traduzido, igual uma obra de arte. Por mais que a gente explique qualquer coisa. Pega os, sei lá, Buñuel com aqueles filmes que são um sonho, né? Que são imitações de sonhos. Tu pode traduzir em palavras, dizer o que mais ou menos significa e tal, mas nunca tu pega todo o sentido que uma coisa artística consegue transmitir emocionalmente. É igual a criança, que explicar pra criança as coisas, tem que explicar, mas assim... Claro. Não se explica tudo, a palavra é muito... limitada. Muito limitada e dura. Então tem esse troço, mas talvez isso explique por que a nossa organização automática, vamos chamar assim, inconsciente, grupal, de ir lá numa comunidade e construir aquilo de uma certa maneira que parece desordenada, seja fruto dessa nossa inconsciência grupal, que é mais primeva e que a gente não compreende. E quando vem com aquela racionalidade arquitetônica, a gente estraga. Né? Limita muito mais, não consegue. E eu acho que a gente cria coisas para nós inconscientemente, sempre a nosso favor. Eu acredito muito nisso. Sempre a nosso favor. Eu acredito. Que a gente cria as coisas. Mas a gente cria as coisas ou as coisas se criam? A gente cria as coisas e as coisas se criam. Não, o inconsciente a gente não cria. O inconsciente se... A gente cria. A gente cria? A gente cria. Ele é, vamos dizer, não há comando sobre ele. Quer dizer, não. Ele é o lado B da nossa racionalidade. Não, é que não há comando sobre a criação. Não significa que não seja a gente que está criando. Eu achei que ele meio que era meio a revelia, claro. Ele é a revelia, mas é a gente que está fazendo. Não, porque, por exemplo, é o seguinte, ele é uma composição de tudo que a gente registra das nossas experiências intraútero pra cá. Então, assim, basicamente, com uma percepção muito maior do que a gente pensa a respeito. E tudo aquilo vai ficando. Mais as coisas que a gente produz com a mistura disso tudo que a gente produz, né? Como sonho. É a gente que produz, embora seja a revelia. É uma... Sim. É e não é. E há quem diga que bom, como Jung ou Bion, que há uma... Ainda por cima há não tem fundo, né? Chega no fundo e se comunica com todos. Então o Bion e o Jung com tinham todos, como assim? Todo mundo, toda a humanidade. Há uma rede magnética, não sei. Uma rede inconsciente. Há uma rede inconsciente. Então há quem ache que além de... Não, é o famoso inconsciente coletivo. É o tal dele. É o tal inconsciente coletivo, né? O Bion dizia que os pensamentos existem à procura de um pensador. Que nós somos tipo de antena, assim, nós somos um tipo de antena que se comunica. O artista também é muito, assim, essa falam imagem muito da sobre antena. Isso, falam muito sobre isso, sobre a sensação de receber, de estar em contato com coisas que várias pessoas estão tendo essa mesma ideia ao mesmo tempo, vai de quem executa e tal. Enfim, é uma possibilidade. Porque abrir as portas da percepção, essas coisas. a LSD, aquela coisa. Psicodelia, bababá. Havia essa ideia de poder abrir. Claro. E se conectar com esse inconsciente. Com essa coisa, com esse amálgama em toda a humanidade e tal, né? Não sei, né? Mas aí, nesse sentido, o nosso inconsciente seria também parte do inconsciente de todos. Né? Por isso que o Jung falava de sincronicidade, então que tinham coisas que aconteciam de acordo com outras coisas sob essa regência do coletivo. Do coletivo, né? Por um sentido maior. Tipo uma ordem natural, que pode ser caótica, mas enfim. Que voltou a ser conversada quando o pessoal começou a falar sobre a física quântica, né? E voltaram a falar sobre isso. Isso, o caos e tarará. Sobre haver uma realidade que só existe porque há como se fosse um observador. Então haveria essa coisa coletiva, né? Que faz tudo existir e coexistir. Enfim, isso. Tudo isso, mas o Sidrack falou aqui, que daria para rebaixar o arroio. Por exemplo, porque isso já foi feito em Novo Hamburgo. Tá vendo, então? Viu? Nossa ideia volta, então, a existir. Acabou de voltar. Mas só um pouquinho, enquanto fala... É que se tu faz uma coisa dentro do... Assim, logo acima do nível da água, essa é a tua ideia. Seria. Tu não vai ter visual. Vai ficar ali encalacrado na... não vai ter visual. Daí não vai ter visual. Daí não vai dar. Não vai ter visual. Não, porque aí vai ficar tipo... Mas podemos pintar. Podemos. Podemos pintar ele dentro.
chamar vários artistas, fazer um trabalho assim de claro. sonhos, o túnel dos sonhos passando, as pessoas. Ou textos, né? Textos. Tu vai lendo. Palavras, né? Porque na velocidade. Tu vai lendo, melhor daí. Ler umas palavras. Umas palavras soltas. Assim. Fazendo uma estimulação, né? Aquelas estimulações subconscientes. Esses dias alguém me mostrou uma coisa do YouTube que passou no SBT. Que era propaganda subliminar. Agora, era uma coisa muito engraçada, mas era tipo sandálias de Janaína. Eu não sei, era uma coisa muito engraçada. Então, dizem que tem, né? Que há entre os comerciais pequenos milissegundos entre os comerciais, entre filmes ou entre coisas que estão passando na TV. É a tal da propaganda teoria subliminar, né? Mas do que? De coisas que pagam pra estar lá. Então, por milissegundo, aquilo aparece e o teu inconsciente registra. Vou juntando uma coisa com outra. Falando que há, então, aproveitando o nosso registro inconsciente, que é mais do que o consciente, que aquilo vai entrando na mente, a propaganda subliminar, né? E aí teve uma nas sandálias de Janaína. Uma coisa assim, sandálias de Janaína, não sei. Mas Só que durou um tempão. Erraram na mão. Aí disseram, é a prova de que tem propaganda subliminar no SBT. Aí começaram as teses, porque o dono duvidou que realmente tivesse, então deixaram pra ele ver que tinha mesmo, sei lá, inventaram mil histórias. Mas eu achei muito engraçado, que agora a gente começou a falar de passar as palavras, e eu pensei que a gente podia botar mensagens, assim, de amor. Pô, tu sabe que agora de manhã, eu tava... eu preciso começar um trabalho que eu tô adiando aí, uma coisa que eu tenho que eu quero fazer o trabalho, escrever, adaptar um texto, e eu vou arranjando jeitos de nunca começar, entendeu? Então, assim, eu sempre tenho outras coisas para fazer. Aí, hoje, foi o meu, assim... Nem sei do que tu tá falando, nunca vi isso, só acontece contigo. Só comigo. Não, aí hoje, quando eu me vi, assim, de repente eu tava vendo, entrei no Facebook... Só que eu tinha que falar sobre um orçamento de uma história que eu tô fazendo e tal, aí falei com a pessoa, aí vi um link ali, porque eu falo com essa pessoa pelo Facebook, aí eu vi um link, assim, japonês dando banho num coelho. E de repente, que pareceu muito interessante. Eu precisava muito ver como é que o japonês dando banho no coelho. E era incrível, porque a coelha ficava deitada como se estivesse numa banheira de hidromassagem. E aí a água devia ser morninha, né? Aí a água vai, a coelha de barriga pra cima. Daqui a pouco a coelha vira. Uma coisa bizarra. E eu vi até o final. Procrastinação em alto nível com Kátia Suman, olha. E quem postou isso foi o Flu. O músico. Quando eu acabei de ver o troço, não acredito. Eu vi até o fim o banho da coelha. O banho da coelha. Pelo japonês, um japonês. Não, mas é um banho internacional também. É um banho internacional. Como os japoneses dão banho nos coelhos. Não é bem assim. Eu não sei, mas eu não posso falar nada, que esses dias eu vi uma mulher dando banho no macaquinho, também fiquei olhando um tempão. Era um filhote de macaquinho na torneira. Eu fiquei lá olhando o banho do macaquinho um tempão. Eu antes achava assim... É hipnótico. Aí eu vejo pessoas que dizem assim, tem uma guria que eu conheço que assim, quando ela tem que fazer um trabalho, ela faz tradução, ela tem que sair do Facebook. Claro. Sair do Facebook significa excluir o perfil. Não é só fechar. Não... É realmente sair Que drástico. Sim, porque senão a pessoa entra. Entendeu? Eu conheço gente que também que é obrigado a dizer, não é só fechar. Entendi. Entendeu? Entendi. É sair. Que drástico. É sair. Eu até aqueço no Face, no Twitter, essas coisas. Quando eu tenho coisa pra fazer, eu dou uma aquecida ali. Então escrevo, penso um pouco, ponho uns aforismos e tal. Deixa eu te contar, o que tu conhece quiropraxia? Sim. O que tu acha? Eu acho ótimo. Um bom quiroprata... Tem o seu valor. Salva vidas. Aí assim, uma moça pelo Facebook também entrou em contato comigo e falou, olha,
eu queria que tu não quer vir aqui conhecer, bababá, bababá. E aí, assim, eu ando com uma dor na cervical bem forte, assim. Eu fico um pouco sentada aqui e já começa a me doer. Então tu já sabe a origem, mas tudo bem. Não, eu sei a origem, claro, é de ficar aqui. Sim. Sim. Eu sento aqui e a dor começa. E aí, mas eu não consigo fazer ela passar. Aham. E aí eu fui lá e fiquei assim, pá, é muito legal. E ela me falou que a quiropraxia só tem duas faculdades no Brasil. Uma é a Fevale em Novo Hamburgo e a outra é em São Paulo, é a IMB. E que... especializadas em quiropraxia, assim, como universidade. Como universidade, Sim. como curso superior, como uma formação assim mais completa, coxuda, assim. Mais completa, né? E eu achei tão legal. Ela me tirou assim uma pressão daqui, assim, me explicou uns exercícios e tal que eu poderia fazer. Eu achei bárbaro. Porque o Zuca, que é o meu amigo, né, que é fisioterapeuta e é osteopata e é formado na Escola Francesa de Terapias Manuais, que tem muitas coisas da quiropraxia, mas é um pouco diferente, né? Então, o trabalho dele é diferente. O quiroprata tem toda uma movimentação específica. Então, eles têm uma maca especial, eles têm um jeito especial de trabalhar. Mas muitas coisas da osteopatia derivam da quiropraxia, assim. Enfim, são para coisas diferentes. Mas esses funcionamentos incríveis que vêm da medicina oriental... Cara, é um negócio muito gênio. Muito Tanto gênio. que lá na China, eles não tinham medicina ocidental, né? Eles tinham só medicina oriental. Daí eles fizeram um curso, isso logo depois da guerra, parece que foi logo depois da guerra. Eles fizeram um curso de medicina de 2 anos para 100 procedimentos. Então, eles ensinavam a medicina ocidental durante 2 anos, 100 procedimentos, para espalhar a medicina ocidental, para atender as necessidades da comunidade em geral na China. 100 procedimentos? Eram 100 procedimentos, então coisas básicas. Sem intervenção, assim, cirúrgica, é isso? Não, é outra coisa. Sem o número. 100 procedimentos. 100... tá. Como 500 dias sem ela. 100 procedimentos. 100 procedimentos. Eles faziam, então, pequenas cirurgias, tratamento de pressão, sei lá, várias coisas que eles fizeram um agrupamento e decidiram que esses 100 atenderiam 70% das necessidades das pessoas, não sei. E durava 2 anos e depois eles criaram o curso de medicina ocidental, então, para ter. Então, lá tem 2 cursos. Ocidental lá. Pra ter ocidental lá. Pois é, mas pra quê? Porque pra ter oriental aqui também, pra quê? Tá. Porque é legal, tem suas utilidades. Então, eles fizeram uma faculdade de medicina ocidental lá, e lá tem as duas, então. É 6 anos de duração, tanto a ocidental quanto a oriental. E os médicos podem fazer as duas, mas não concomitantes. Tem que fazer uma e depois a outra, ou pode escolher uma só se quiser, mas eles têm a formação dupla lá, que é uma coisa que a gente não tem aqui. E que eu acho muito legal. Tu vê a quiropraxia, por exemplo, que é um negócio super legal. Recém tem 2 faculdades com formação. Recém tem 2 que eles não conseguem regulamentar, que tem um lobby tenebroso da fisioterapia e... porque sim, né? É uma... Mas a acupuntura também, há quanto tempo a gente tem acupuntura aqui no Brasil sendo reconhecida? Faz pouco tempo, né? E são técnicas geniais. Lá na China eles têm anestesistas especializados só com acupuntura, anestesia só com acupuntura, anestesia cardíaca. Imagina. Um negócio genial, incrível, né? Só com uma agulhinha. É muito incrível. Muito incrível. Eu acho claro demais. Que é, pô. E penso nesse acesso a esse conhecimento que eles, muito antes, importaram o nosso, né? Tu vê que logo depois da guerra já importaram o nosso conhecimento alopático, ocidental, que também é reconhecido e respeitado por eles, mas o deles a gente não tem a mesma abertura, Não tem. Fica uma coisa assim meio, é charlatanismo. É sempre um negócio meio mais ou menos. Meia boca, Um negócio mais ou menos. Aqui diz que ela é reconhecida especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, a quiropraxia. A quiro é? E... Nos Estados Unidos é reconhecido. Aliás, os Estados Unidos tem... Aliás, Two and a Half Men tem o irmão do... O irmão do Charlie é quiroprata, tem uma clínica de quiropraxia.
Mas até tem uma gozaçãozinha, assim, um pouquinho. Tem, Tipo, do tipo de doutor que ele é, assim, Sim, mais ou menos. Mas ele é um bom quiroprático, o consultório dele sempre tá cheio, vira e mexe, tem isso. Ele não ganha muito dinheiro, que ele depende do Charlie sempre, né? Quer dizer, o Charlie não tá mais. O Charlie não tá mais, agora morreu. é o bonitão lá. Mas que legal que tu foi lá. Legal, adorei, gostei muito. E aí, enfim, queria recomendar a prática para os ouvintes. Depois eu posso até Dar o serviço da moça. dar o serviço da moça. E uma matéria que eu vi aqui, que eu achei... Puta, eu fechei, não, tá aqui. Uma coisa que eu vi e me lembrei de ti por causa da Biafra. A última loucura na busca do corpo perfeito é a barriga negativa. Tem cabimento. A barriga negativa. Uau! Não basta... Não basta não ter a não barriga. ter, tu tem que faltar Tem que também. faltar a barriga. Então, assim, o estilo a nova ganhou, moda. Ganhou fama e gerou debate quando a modelo sul-africana, não sei o que, publicou uma foto na internet exibindo orgulhosamente a sua não barriga. Gente, negativa. ela tem uma barriga negativa. Ela tem a mesmo. barriga negativa. E agora, E a gente então, vê o osso do quadril por dentro da calça. Aí diz assim, Sobe um pouquinho pra tu ver. Olha ali o osso do quadril na calça. Aqui, tá vendo? Aqui, Tá vendo né? aqui? Olha aqui, ó. Olha a curva aqui, ó. Gente, que coisa. Por isso que ela tá de calça, porque se ela tivesse sem, não ia ser bonito, ia ser antiestético. Mas o que esse osso tá falando? Não, aqui, olha aqui a ponta ó, do ilíaco. Ah, tá. Isso é a ponta Aqui, do entendi. quadril, ó. Ela tá até botando a mão no bolso pra tirar ali, pra Porque não fica grudar. demais. Vai ficar o ossão saltado. Vai ficar claro, bizarro. Vai ficar bizarro, não então é ela ossinho, dá uma... é ossão. Por isso que ela tá de calça e tudo, que senão seria E a completamente calça é larga, antiestético. e ela botou a mão no bolso ainda, né? É. Aqui diz assim, ó. Alguém falou aqui, um fisiologista. Não tem como inverter a curvatura do músculo da barriga. Para ter uma barriga côncava, a pessoa precisa perder, além de gordura, massa magra. Ou seja... Tem que perder músculo Aí também. o cara diz assim, não, além do músculo, além de gordura, tem que perder músculo. Sim, é isso que ele tá dizendo. Que a massa magra é o músculo. O músculo. Ah, entendi. É uma estética na contramão da saúde. Barriga negativa pra mim é anorexia. Ah, sim. Sim. Claro. Claro. Sim. Sim. Inclusive. Mas Também concordo que é Saturno. Doutor Saturno, isso mesmo. Não só isso, como a posição anômala do corpo, né? Sim, é uma loucura, né? O que as pessoas fazem. É estranho. É muito estranho. É muito estranho. Né? Mas tu tem toda a razão. Ela fez Ela dá um joguinho. Ela dá um jogo pra poder ela mesma aguentar, aceitar a coisa, né? Porque senão não fica bonito. Não né? fica, não. Se aparecer a curvatura, essa curvatura do quadril dela assim, vai ficar bizarro. Tu vê a coxa dela do tamanho de um braço. Por isso que ela não mostra também, ela mostra só a barriga. Só a barriga. Mas daqui dá pra ver o antebraço dela também, ó, bem típico, ó, com as curvas bem típicas da anorexia. Pesquisando as imagens para fazer eu tô pesquisando para fazer a capa da Biafra e coisa. É engraçado, você fica pesquisando as imagens, tem várias pessoas que não aguentam, que estão comigo assim e ficam, ai, que é aflição. horrível, ai, que aflição, mas é excessiva magreza, mas brutal, né? É brutal, né? Eu imagino que seja engraçado, que eu não acho brutal, acho bem comum, assim, vou olhando comum. assim, acho que Sim, eu fiquei meio anestesiado com o troço, eu acho. Agora, por outro lado, ainda na área da aparência e de certos modismos, eu vi que estava até na capa do áudio hoje, que era uma coisa de mulheres cada vez mais de cabelos brancos, assim. Aqui, isso eu acho mulheres muito evitam legal. Tinturas e apoiam cosméticos limpos. E é uma coisa... Que legal. Eu também acho legal, tanto é que eu própria estou deixando, mas não é uma coisa assim... Não era... Começa a ser mais comum agora, né? O movimento em direção a isso, né? Eu me lembro do Ismael, o Canepelli, quando escreveu algumas crônicas de Berlim e tal, que ele falava isso, que era assim, Berlim é uma mulher, não sei o que, deixa eu ver se eu acho aqui. E ele falava
assim, da vaidade, como é diferente da vaidade da mulher alemã e da vaidade da mulher brasileira, né? Que a mulher alemã, ela se preocupava muito mais com o que ela comia, que tinha que ser uma coisa assim, sem nenhum agrotóxico, plantavam, tem uma coisa muito das pessoas produzirem nas casas, que legal. hortas, ou mesmo no apartamento, né? Ou então comprar em mercados assim, de que elas confiam de confiança. Muito. E aqui tem essa coisa toda do cabelo... Pra fora ainda. É pra fora, E elas pra dentro. Isso. E é uma vaidade também, no sentido de assim, não é que não seja, cuidado. É um cuidado, né? É um cuidado, sim. E aí ele falava ali da coisa da... Deixa eu ver se eu acho aqui. De tudo que é diferente. Das culturas. De quanto são jeitos diferentes de lidar. Não é que assim, que uma mulher que envelhece na Europa ou na Alemanha, ela não fica, ela meio, eu ia dizer assim, não é que se orgulha, mas sim, se orgulha, tem assim, uma alegria pela própria história que está impressa na sua pele, no seu rosto, no seu corpo, no seu cabelo. Aqui tem uma tentativa assim de disfarçar isso, né? De tornar isso invisível, como se isso fosse possível. Né? Então, na medida que tu desqualifica a tua própria história, tu fica uma coisa assim, parece uma marionete, assim, não sei. Acho que fica desconectada da tua... Não, tu quer ter sem pagar. Tu quer ter a história sem pagar o preço. Só que porque da experiência elas não abrem mão, ninguém quer desviver. A gente quer aproveitar aquilo que a gente já sabe, porque a experiência nos dá muitos atributos para tomar atalhos. Não como dar certo, como conseguir, mas se evitar problemas, principalmente. A gente começa a não entrar em frias que a gente entrava fácil há um tempo atrás. Claro, já... Isso ninguém quer abrir mão. Não, ninguém quer continuar inexperiente, mas ninguém quer pagar o preço, que é passar o tempo. Passar o tempo, Mas, claro, mas é que tem toda uma coisa social valorizando isso, né? Claro, uma coisa total. Tem não é só a opinião mídia, dela, é forte isso. É forte. Nossa, é muito forte. O contexto todo é complicado. Né? E também, não sei como é que é, mas aqui no Brasil, a mulher... ela fica descartada do casamento, do seu companheiro, de ter companheiros, de ter namorados depois de uma certa idade. Ela não é mais desejável. Não. É muito complicado aqui isso. É uma coisa que só é um padrão de atração que... Tem prazo de validade, Tem prazo de validade. Ele só pode até uma certa hora, enquanto tu... Então não é só envelhecer aqui. Aqui é uma coisa de envelhecer e abrir mão da vida. E abrir mão da vida com companheiros, porque assim... Tu vai virar uma velha. Se tu não parar de envelhecer, vamos dizer assim, sei lá... Tu tá fora da possibilidade de ter um companheiro. Aí fica uma coisa, ok, eu vou... Sim, Então vou aceitar isso, mas eu não sei como é que é em Berlim, mas... se elas podem fazer isso com tanta naturalidade, provavelmente... elas continuam... haja uma coisa de uma aceitação disso. Claro, enfim, de uma naturalidade. Disso, uma naturalidade dos companheiros, dos casamentos, das histórias juntos, né? É isso aí. Bom, vou me mudar pra Alemanha, então. Vamos lá, então. O pessoal tá valorizando beleza interior de legumes. Eu sou a favor. Mas quem sabe, as coisas também podem ir alterando, né? Podem, aos poucos, claro. Quem sabe que aos poucos esses homens... É que eu acho que assim, é que esses homens também... É que eu ouço isso mais no consultório, né? Eu não sei se assim, nos bares já estão se falando. Eu acho que no fundo eu gosto de estar no consultório porque eu recebo as notícias em primeira mão. Sim. Depois as notícias vão se espalhando. Mas assim, eu tenho recebido muito esses homens cansados, assim, né? Tipo, sim, eu me separei da minha esposa, que era a mãe dos meus filhos, e eu comecei a namorar uma mulher mais jovem,
E há um descompasso que eles começam a sentir. Então, assim, eles têm se queixado do descompasso. Que é, eles querem ter uma vida de velho e elas não querem. Não, elas então, começa a ter essa exigência que aparece de um jeito mais bizarro, mas um pouco verdade. Aquele filme com Anthony Hopkins, que ele fica com uma menina mais jovem que vai pra academia. E ele dá tudo pra ela, começa a dar todo o dinheiro pra ela. É muito legal esse filme, eu não lembro o nome do filme. Mas é que mostrando isso, a vida depois, né? Sim. Que tem a separação, tem a nova namorada, Sim, tem o idílio, alegria, aí tem a lua de mel, daí viagem, é maravilhoso. No início tudo incrível, elas felizes, eles felizes. E aí tem o after, né? O afterlife. Mostrando isso, assim, que também eles têm um ritmo que preferiam... Sim, claro, né? Assim, né? Ver TV e tal, de noite. Sim, e elas super querem sair, super, lógico. Claro. Mas querem, sabe? Tu fica aí parado. Sim, né? Ele tem 70 anos, o que tu esperava? 67, 70 anos, que tu pensa? Que elas se juntaram com eles com 50 e poucos, 58, 57, 58, os caras dobrando o cabo, né? Só que dobra mesmo esse cabo, vou dizer que o cabo não fica esticado. Fica bem dobrado. Então tem esse afterlife, né? Que talvez com a informação esses homens possam ir mudando de ideia, né? Com o tempo, sobre as companheiras, sobre o que eles querem, né? É uma mentalidade, né? E uma mudança em curso, quer dizer, eu acho que tá sim. sempre, né? Tá sempre em curso, sempre né? em curso. Mas ela só se consolida depois de algum saracoteio, né? Tem um tempo de consolidação na mudança. Tem um tempo, porque... Sim, elas são lindas, tudo, e elas são queridas, e elas dão carinho que a patroa não dava mais e tudo, e ficam lá, e elas acham tudo o máximo, que a patroa não achava. Claro, a patroa então só esculhambava com ele, né? Há anos que ela só esculhambava, tá certo, ok, mas... Vai ter um outro lado depois, né? Então tá, guria, 1 hora, deu pra nossa bola. Então vamos lá. Vamos lá, então segue Terça que o vem baile. estaremos de volta, quinta eu estarei no ar com... Já sabe sobre o que vai ser, né? Eu acho que vou falar um pouco sobre a valorização da criança versus o rendimento escolar. Tu tá... Eu ando pensando nisso aí. De que o que interessa não é... Eu vi tu postou um dia, não é o rendimento escolar, é a criança. Eu tenho pensado nisso, acho que vou fazer um pool de informações sobre isso e falarei sobre isso no próximo programa. Então tá. Isso aí. Valeu, querida. Beijos. Beijos. Beijos, ouvintes. Tchau.